Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Kátia e você está no canal juntinho comigo, por quê? Porque eu quero todo mundo bem juntinho comigo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco o terror aí da mulherada na costura criativa, que é o viés. Então, se você tem medo do viés, se você não consegue colocar o viés, se você deixa de fazer peças às vezes por causa do viés, eu tô aqui para te ajudar a esclarecer suas dúvidas e fazer você perder este medo. Então, se você quiser assistir esse vídeo, se esse vídeo for útil para você, eu peço que você já deixe o seu like. Já, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. E aí, sem mais enrolação, vamos para o vídeo? Vem juntinho comigo. Então, gente, para falar sobre o viés, primeiro eu quero que vocês entendam qual é a diferença do viés e do debrum. O debrum é uma tira reta, que ela pode ser cortada ou no fio do tecido, que é onde tem a orelha do tecido, ou no sentido do comprimento, que é onde fica o urdume do fio. E ela não tem elasticidade. O debrum, olha, é uma tira que não tem elasticidade, ó. Não tem elasticidade. Você pode esticar, esticar, esticar. Ele não estica. Tá? Ele é muito usado para acabamento em costuras mais retas mesmo. Tem muita costura que dá para ser feita com debrum. Dá para fazer curva? Dá, só que tem que ter um pouquinho mais de habilidade, porque ele, por não ter elasticidade, ele às vezes não fica uma curva perfeita, tá? Já o viés, nós temos o viés industrializado, tá? O viés industrializado. Deixa eu pegar um rolo aqui. Eu esqueci de pegar. O viés industrializado, não tô aqui para fazer propaganda de marca, né? Então, não vou fazer propaganda de marca. Mas temos o viés que é comprado pronto, industrializado. Tem vários tipos, né? Tem liso, tem estampado, xadrezinho, aí vai da sua necessidade. E o viés industrializado, olha, ele é cortado no viés, por isso que ele é chamado de viés. E eu vou mostrar para vocês o que significa ser cortado no viés. O viés industrializado, olha, deixa eu mostrar para vocês um pedacinho aqui. Esse pedacinho está com 7,5 centímetros. Ele tá cortado no viés, né? O viés pronto. Se eu esticar ele, ó, estiquei ele não volta. Pode ver que a ponta aqui até ficou meio desbeiçada. Ele não volta pro lugar, ó, ele não volta. Agora eu vou medir. Ó, ele agora tá com 8,5 centímetros, quase 9 centímetros. Então, quando vai costurar esse tipo de viés, você não pode costurar esticando, não pode. Porque ele fica mais fino, ele não volta pro lugar e depois ele não faz perfeitamente as curvas. Então, você vai costurar ele normalmente, tá? Sem esticar. E você pode usar aqui o viés industrializado, né? Comprado pronto. E você pode também fazer aqui a sua tira de viés. Que a sua tira de viés nada mais é do que o tecido, nada mais é do que o tecido cortado na diagonal. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, só um minuto. Ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês no papel, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é um pedaço de tecido. Aí aqui, ó, é a auréola, aqui é a auréola, tá? Ou o fio do tecido. E aqui é o comprimento do tecido, que também é chamado de urdume, onde fica o urdume para compor aqui a trama. A auréola é o fio e o urdume é o outro fio que vai trançar e entrelaçar aqui formando o tecido. Então, o viés, ele é cortado assim, olha, na diagonal. Por isso que ele tem elasticidade. Por isso que ele tem elasticidade. Porque tanto o fio como o urdume estão na diagonal. Ó, se eu puxar aqui, ele não vai sair certinho. Ele não vai sair certinho daqui do cantinho. É que esse tecido aqui, ele não desfia. Ó, por exemplo, esse tecido aqui, deixa eu ver, ó. Esse tecido aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó, ele vai saindo aqui, ó. Ó, tá vendo? Porque ele tá cortado no fio, então ele vai desmanchando a trama. Esse daqui, não. Ele não tá cortado no fio, então é até difícil de fazer ele desmanchar. Ó, é até difícil de fazer. E você pode ver que quando a gente tira, ó, ele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tá aqui, ó, na diagonal, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Não dá pra ver, né? Deixa eu ver se eu colocar aqui. Ó, você pode ver que a trama dele aqui, ó, ele tá na diagonal. Ó. Por quê? Porque ele foi cortado no viés. E aí, ele tem elasticidade. E aí, esse tecido, esse viés,
Tanto no tecido como no industrializado, ele é mais para fazer curvas, para fazer o acabamento, e ele fica ajeitadinho na curva, ele compõe a curva muito bem, inclusive esse daqui de tecido. Então, você pode fazer o seu próprio viés aí no tricoline, tá bom? Então, esclarecendo essa parte de viés, debrum, onde tem elasticidade e onde não tem, nós vamos fazer aqui um treino costurando o viés. Eu tô usando aqui, vou usar o viés industrializado para mostrar para vocês. Porque a diferença aqui é só o tipo de material. Esse industrializado é feito no algodão, é uma trama bem mais aberta, ó. E esse não, é feito no tricoline, que é algodão também, só que é uma trama bem fechadinha. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no treino como que a gente vai colocar o viés. Fazendo um canto, fazendo uma curva, algumas maneiras, variações de se colocar o viés. Lembrando que esse é o meu jeito de fazer, tá? Cada um vai desenvolver o que melhor lhe agrada, o que dá certo pra você. Às vezes o que dá certo pra mim, não dá certo pra você. Então, eu tô explicando pra vocês aquilo que funciona pra mim. É o meu jeito de fazer. Pode ter várias artesãs aí que façam de um jeito diferente e que também dá certo e tá tudo certo, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui a câmera de uma maneira diferente, vou mostrar aqui a máquina pra vocês, pra gente ir pra parte prática, tá bom? E aí, se você já estiver gostando do conteúdo, não esquece de dar uma curtidinha pra mim, tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, então aqui nós vamos para a colocação do viés, tá? Eu peguei alguns retalhos aqui, tá? Aqui tem duas camadas de tecido e uma camada só de manta R1, tá? Então, você pode colocar o seu viés dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui um viés vermelho e estou com linha branca, que é para vocês terem uma boa visualização do que eu vou fazer. O que eu quero explicar para vocês aqui, ó? Neste caso aqui, como eu tenho pouca camada de tecido, eu não preciso abrir a abinha do viés para poder costurar, tá? Então, eu posso vir aqui, olha, com ele. Ó, ele tem um lado aqui que a aba é menor do que o outro lado, ó. Então, a gente pode colocar aqui, esse lado que a aba é maiorzinha, a gente pode colocar aqui. Aí, você imagina, vamos colocar aqui, então, ó. Você imagina que esse é o avesso do tecido, ó. Até deixei assim, ó. Eu podia ter colocado outro tecido, né? Esse é o avesso, tá? Então, eu vou começar a costurar pelo avesso, tá? Então, eu vou passar a costura aqui, olha. Eu posso passar a costura aqui, um pouquinho pra cima de onde tá a abinha. Ó, a abinha tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a abinha, tá vendo? A abinha tá aqui. Eu posso passar a costura um pouquinho pra cima, porque aí eu sei que na hora que eu for virar, ele vai ficar perfeito no lugar. E vocês vão ver o porquê. Ó, então, eu vou costurar aqui um pouquinho pra cima. E esse daqui, vocês observem que esse daqui, eu deixei aqui, ó, uma curva, que é pra vocês verem como que a gente vai fazer essa costura na curva. Então, nós vamos aqui, deixa eu aumentar um pouco o ponto, pra vocês visualizarem bem. Então, aqui eu vou começar a costurar. Ó, quando vai se aproximando da curva, eu abaixo a minha agulha, levanto o meu calcador, eu não estico o viés, tá? Não é pra esticar o viés. Você vai acomodar o viés assim, olha, você vai também fazer a curva do viés, sem esticar, ó. Olha, olha o que eu faço, olha, eu venho e acompanho a curva, olha, eu acompanho a curva, vou ajeitando o meu viés, você pode ver que aqui tá ficando meio franzido, mas é assim mesmo, não tem problema, tá? Aí, eu vou acomodando aqui o meu viés. E aí, aonde é reto, eu sigo reto. Olha, então, a costura ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai virar. A gente vai virar essa costura pra cá, ó. Vou virar pra cá, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui o meu viés, olha, eu posso até dar uma empurradinha nele pra cá, se for necessário, de modo que essa parte aqui que eu vou dobrar por cima, ele esconda essa minha costura, ele tem que esconder essa minha costura. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, sem deixar aqui fofo. Então, se aqui tiver com excesso de viés, eu empurro ele pra trás. E eu vou sentindo com o meu dedo aonde o viés está. Aqui, olha, eu vou sentindo com o meu dedo. E aí, eu vou acomodando o viés. Se você quiser alfinetar, você pode alfinetar, tá? Vou acomodando o meu viés. Se ficar excesso
de tecido aqui, principalmente nas curvas, se ficar excesso de tecido aqui, você pode vir aqui, olha, e dar uma refilada, entendeu? Você pode vir tirar esse excesso, tá? E aí, você vai aqui acomodando. Ó, ele não pode ficar fofo em cima. Então, eu empurro um pouquinho pra trás e vou acomodando o viés de forma que ele cubra essa minha costura e ele cubra também aqui atrás, a costura aqui atrás. Por isso que eu falo, se eu precisar trazer esse viés um pouco pra trás, não tem problema. Porque aí eu tenho certeza que quando eu passar a costura aqui, quando eu passar a costura aqui, ele vai prender lá atrás. Então, vamos colocar esse viés aqui. Então, eu vou ajeitar ele aqui. É como eu falei, quem quiser alfinetar, quem quiser clipar, também pode clipar, ó. Coloca o alfinetinho, na hora que você coloca o alfinetinho, você já vai saber se ele vai pegar atrás ou não, ó. Entendeu? Quem quiser alinhavar, pode alinhavar, ó. Pode ver que ele tá pegando atrás. Vamos ver aqui na curva. Ó. Então, vamos passar a costura aqui. Pode ir auxiliando com qualquer ferramenta que você tiver, tá bom? Eu gosto bastante de usar essa ferramenta. Na curva, eu já vou fazendo a curva, mas se precisar deixar a agulha baixa, levantar o calcador e movimentar, você faz isso, tá? E não se preocupe em ter pressa de fazer essa costura. Olha como que ele ficou aqui. Ó, tá vendo? Vamos ver atrás? Olha como atrás ele pegou, tá vendo? Então, não tem como... É que eu tô com a câmera bem aqui na frente, então é difícil manter um alinhamento, tá? Mas é só ir ajeitando e... Entendeu como que é fácil de fazer? Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu sei que a gente tem insegurança, né? Às vezes não é nem medo, mas é insegurança de fazer. Vamos fazer uma parte que é canto? Olha aqui, ó, vamos fazer uma parte que é canto, tá? Vou pegar aqui. Se você quiser fazer assim também, olha, você pode fazer, tá? Esse daqui nós vamos fazer assim, então, ó. Vamos dobrar. É uma outra maneira de se colocar o viés. Ó. Tá? Aí, nós vamos colocar aqui, de modo que esse acúmulo de tecido fique no meio, olha, bem no meio, tá? E aí, vamos passar aqui. Aí, você vai ajeitando, ó. Você vai ajeitando de forma que você perceba que ele tá alinhado. Olha, tá chegando perto da curva, então o que que eu vou fazer? Eu deixei a minha agulha baixa, que é pra não correr o risco de sair do ponto. Aqui, eu vou segurar, ó, vou segurar aqui o viés e vou trazer ele pra cá, olha. E vou formar aqui como se fosse uma seta. Olha, como se fosse uma seta. Já prestando atenção bem nesse cantinho aqui, ó, pra formar já o cantinho mitrado. Aí, ó, eu já dou uma levantadinha aqui e já empurro esse tecido lá pra baixo. E alinho, confiro se aqui também está bem alinhadinho. Aí, eu venho e sigo, prendo aqui, seguro aqui. E sigo bem devagarzinho com a minha costura. Chegou aqui no canto, eu vou
levantar o meu calcador com a agulha lá embaixo no tecido. Vou abaixar, viro, né? Vou abaixar o calcador e sigo com a costura. Olha. Olha aqui como fica bem o cantinho, fica bem feitinho, tá vendo? Olha. E ele pega a costura embaixo, perfeitamente, tá? Esse é o canto. Agora, nós vamos fazer com uma camada mais grossa aqui de... Olha, eu tô com 2 camadas de manta e 2 camadas de tecido aqui, tá? Deixa eu dar uma refilada aqui. E aí, nós vamos colocar o viés de uma outra forma. Vamos lá. Então, vamos imaginar que este lado aqui... Vamos imaginar que este lado aqui é o avesso, tá? Então, aí eu vou pegar o meu viés, eu vou abrir o meu viés e vou passar bem aqui aonde o viés fica vincado, eu vou passar ele aqui. Gente, isso eu tô usando o viés industrializado, tá? Mas vocês podem fazer esses mesmos passos com o viés que você mesmo faz, tá? Porque, como eu mostrei, olha, o viés que a gente faz, no viés do tecido, você pode ver que ele tá no viés do tecido, ele tem elasticidade, olha, ele estica. Então, você consegue fazer as curvas perfeitamente. O viés industrializado, se você esticar, ó, ele também estica, mas aí ele fica espichado, ó. Por isso que não é para esticar quando você estiver fazendo a costura, ele fica mais fino, tá vendo? Por isso que você não pode puxar quando você estiver fazendo a costura. Então, porque ele não volta, viu? Esse daqui, olha, se você estica, ele não volta. Esse daqui, que tá no viés, você estica assim, ó, ele volta, ó, ele volta, ó. Tá vendo? E quando é cortado no debrum, ele não tem elasticidade, ó. No debrum, ele não tem elasticidade, ó. Você pode ver que ele não estica, ó. Ó, ele não estica. Eu tô forçando, ó. Ó. Ele não estica, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir a abinha dele e nós vamos costurar bem aqui na valetinha, onde ele forma o vinco, tá? Esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, vou colocar aqui. Esse daqui já é um pouco mais difícil de você fazer assim, ó. Você tem que dar uma pressionada. Dá pra fazer? Dá. Só que você vê que aqui, ó, ele fica mais grosso. Então, você tem que tomar cuidado e sentir bem pra ver se tá pegando os dois lados, tá? Se quiser alinhavar ou colocar um alfinete, pode alinhavar, pode colocar. Dá pra fazer? Dá. Quer ver? Vamos costurar isso aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó, dá pra fazer, tá vendo? Só que você só tem que tomar cuidado pra ver se você consegue sentir exatamente os dois lados. Como é uma camada mais grossa, às vezes você não consegue sentir. Então, só isso que você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá, ó. Fiz aqui a costura bem na valetinha, tá? Agora, nós vamos virar isso aqui. Só que se eu virar totalmente assim, eu já estou sentindo que o meu dedo aqui, ó, eu vou colocar um alfinete aqui. E aí, você vai ver que do outro lado não pegou o viés. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Eu trago o viés, ó, eu trago o viés um pouquinho pra trás, trago ele um pouquinho pra trás, ajeito ali, aí eu viro ele aqui e vou sentir se ele está pegando os dois lados, tá? Então, eu vou levar o viés um pouquinho lá pra trás, ó. Aí, eu trago ele aqui e vou sentir com o dedo. E aqui é a mesma coisa. Chegou aqui, foi o suficiente para cobrir essa costura? É aí o meu ponto. É aí o meu ponto. E aí, é só ajeitar o que sobrar do viés aqui em cima, você ajeita lá para trás. Para distribuir bem esse viés. Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir enxergar, porque a câmera está bem na frente. Ó. Não tenha pressa. Ó, vai acomodando.
Isso é treino, viu, gente? Não desistam de treinar. Ó, pegou aqui, tá vendo? Aqui quase já foi soltando, tá vendo? Mas ele pegou. O ponto da minha máquina não tá muito bom. Mas ele pegou, tá vendo? E ele pegou aqui na frente. Então, é isso. Você vê que tá fofo, empurra ele pra trás e vai acomodando até ele cobrir aquela costura. Então, é isso, olha, o viés sem segredo. Sem medo, sem segredo. Ficou alguma dúvida? Vocês podem perguntar aí nos comentários, tá? Então, olha, fizemos aqui dobrando, fizemos aqui virando, colocando primeiro no avesso e virando. Sempre coloque primeiro no avesso, vire e pesponte no direito, porque o ponto de cima da máquina é sempre mais bonito, né? Fizemos aqui, olha, com o cantinho, bem fácil, faz a setinha, o cantinho bem fácil. Fizemos aqui ele arredondado. Então, olha, várias formas aqui, olha, de se colocar o viés. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se precisar que eu traga algum outro vídeo mais explicativo, mais detalhado, pode deixar aí nos comentários que eu trago para vocês, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!